Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Christopher, eu sou membro da Comissão dos Amigos da Editora da UTF-PR. Eu estou aqui hoje para passar uma dica rápida para vocês a respeito de uma demanda pontual da editora, que é com relação às palavras terminadas em hífen C. Então, coisas como procura-se, mostra-se, acabou-se e assim por diante. Eu preparei aqui esse documento, que é um arquivo do InDesign, com o texto da Wikipédia sobre Machado de Assis, no qual eu fiz uma diagramação rápida só para ter os exemplos dessas questões para a gente arrumar. Então, digamos que o pessoal da revisão marcou para vocês lá no arquivo, no caso no PDF, situações em que a gente tem essas palavras com a finalização hífen C. Vamos dar uma procurada aqui. Então, por exemplo, aqui nós temos notam-se, né, decretava-se, tornou-se, e tem outros exemplos ao longo desse arquivo aqui, certo? Bom, vamos começar analisando esse tipo de situação. Então, digamos que você mandou lá o material, a revisão fez uma conferência e eles disseram que hifenizar palavras dessa maneira aqui não é uma prática elegante. Como isso já está marcado no texto para a gente fazer, então aqui a nossa solução é relativamente simples. Eu posso chegar aqui, selecionar a palavra, então no caso decretava, e aqui nos estilos de caractere eu venho e utilizo um estilo no break. Christopher, não tem esse estilo no break, como que ele é formatado, né? Como é que ele é caracterizado? Vamos clicar aqui com o botão direito e editar, ver o que tem de especial nesse estilo no break. Se a gente for olhar aqui nas configurações do estilo, ele é a mesma coisa que o none, ou seja, não aplica nenhuma formatação, mas o no break. E onde que a gente acha essa opção no break? Ela está aqui nos formatos básicos, justamente essa caixinha aqui. Então, por padrão, esse no break ele vem como as demais caixinhas aqui, nem marcada nem desmarcada, né? Ele vem tanto faz. Se eu colocar aqui ativado o no break, tudo que tiver com esse estilo de caractere não vai poder quebrar de uma linha para outra, que é exatamente o que a gente estava procurando aqui com essas palavras. Então aqui já mudou o decretava-se. O decretava que estava quebrando, agora não quebra mais. Com as alterações feitas nesse parágrafo para não permitir essa quebra do decretava, o tornou-se acabou não quebrando também. Mas a solução para ele seria a mesma coisa. Vir aqui e aplicar um no break. Certo? Então tá, nós resolvemos essas marcações aqui que estavam sinalizadas pelo pessoal da revisão, mas fica aquela dúvida, será que eles marcaram todas as situações que ocorriam no texto? Será que eles não deixaram passar nenhuma? Como é que eu posso fazer para procurar outros casos que porventura não tenham sido sinalizados? A gente vai utilizar a opção de localizar aqui no InDesign. Eu consigo acessá-la pelo atalho Ctrl F ou Command F no Mac, certo? Christopher, em qual menu tá? Não sei. Às vezes a gente fica tão bitolado nos atalhos que a gente não sabe nem mais os menus certinhos, mas com Ctrl F você acha aqui. E o que eu vou fazer é procurar justamente por essa finalização, hífen e o C. Então eu vou mandar ele pesquisar, pode ser aqui na mesma caixa de texto, ou pode ser no documento inteiro, e vou então procurar próxima. Aqui mudou-se, não tem problema com relação à quebra de linha. Abre-se também não tem. Sentiu-se ali embaixo não tem. Apaixonou-se, aqui nós temos um problema. Né? Então o que está acontecendo aqui? Apaixonou-se. É a mesma questão que a gente tinha visto antes. Então eu venho aqui, seleciono essa palavra e aplico estilo no break. Certo? E vamos procurando isso ao redor do texto e ajustando o que for necessário.
Aqui, por exemplo, eu tenho um cercava-se também, mesma solução. Então tá, terminei a minha busca aqui, fiz as alterações. A pergunta é, Christopher, vi que você ignorou essas palavras que tem uma palavra e elas quebram exatamente no hífen. Como é que eu faço, então, se eu não quiser permitir nem esse tipo de efenização? Então eu vou selecionar a palavra inteira aqui e vou selecionar o hífen e o C juntos. E aqui eu vou aplicar, então, o estilo de caractere do NoBreak em tudo. Então vem aqui, NoBreak. Vejam como daí já não quebra mais aquela palavra. E continuo fazendo essa conferência ao longo do arquivo inteiro. E aqui já voltou para o início do documento de novo, então eu já vou considerar essa busca como finalizada. Certo? Então, bom, aqui a gente fez, fazendo as referências ali, as buscas pelo Find and Replace, mas tem alguma forma de a gente fazer isso automaticamente, sem que eu precise fazer a busca e avaliar caso a caso, se vai ter efinização, se não vai ter efinização? A resposta é sim, dá para fazer essas alterações. Deixa eu voltar aqui as mudanças que eu fiz no arquivo, mantê-lo no estado inicial que ele estava, para a gente bater essas questões. Então, volto aqui, né, está já como estava anteriormente. E o que eu vou fazer agora? Para mudar essas questões automaticamente com relação às quebras, a gente vai usar um estilo de caractere. Mas como é que eu aplico esse estilo de caractere automaticamente? Eu vou ter que fazer alguma coisa no estilo de parágrafo. Isso que eu vou fazer no estilo de parágrafo, eu vou mandar o estilo de parágrafo automaticamente buscar coisas, como a gente tinha feito ali, e aplicar uma formatação naquilo que ele encontrar. Por sinal, isso é exatamente o que o grep faz. Então aqui a gente vai ter que criar um estilo de grep especificamente para controlar essas palavras efenizadas, no caso efenizadas hífen SE, certo? Vocês podem ver aqui que eu tenho dois estilos para o corpo de texto. Um é o corpo de texto para a primeira linha e o outro é o corpo de texto para as linhas seguintes. No caso, eu vou fazer alteração direto nesse estilo aqui, porque o outro é baseado nesse. Então todas as alterações que eu fizer aqui vão ser aplicadas no outro também. Então vamos lá, editar o corpo de texto. E agora, em grep style, a gente vai incluir o estilo para fazer aquelas alterações que a gente quer. Ignorem esses estilos que já estão aqui, eles são só para deixar o texto mais alinhado. Alinhado no sentido de tipograficamente consistente, não no sentido de alinhamento à esquerda, à direita, etc. E aqui, então, é que a gente vai dizer, nesse novo estilo que eu criei, coloquei até lá para cima, aqui é que a gente vai dizer para o InDesign o que ele tem que procurar no texto, para depois dizer que formatação aplicar a isso que ele encontrar. Então, o que eu quero procurar? Vamos ficar focado naquele caso das palavras que podem ser hifenizadas no hífen. Né? Então ele pode quebrar no hífen C. Depois a gente vê o outro caso de não quebrar essas palavras. Tá? Então vamos começar por isso. O que a gente quer encontrar ali no texto? A gente quer encontrar um hífen C, certo?
Só que, no caso, eu quero aplicar uma formatação de no break a alguma coisa que vem antes, uma palavra anterior a esse hífen C, né? Eu não preciso aplicar com o C incluindo. Então, como é que eu faço aqui? Eu vou usar aquilo que a gente chama de positive look ahead. Então, procurar alguma coisa antes desse C. Eu vou tirar esse parênteses aqui de fechamento e vou colocá-lo para cá. Então, eu vou procurar alguma coisa antes disso aqui. Para eu dizer o que eu quero procurar antes disso, eu tenho que escrever antes dessa expressão. O que eu quero procurar? Eu quero procurar justamente uma palavra aqui. Para procurar uma palavra, eu vou ter que escolher aqui as opções do POSIX em Word. E aqui eu vou colocar um indicador de repetição, que ela repita uma ou mais vezes, ou seja, que ela aconteça uma ou mais vezes, certo? Com isso aqui, ele deve encontrar todas as palavras anteriores a um hífen C. E aqui, se eu colocar um no break, o que eu estou dizendo é que ele vai procurar e não permitir que isso seja hifenizado. Dei um OK para a gente ver o que acontece agora. Então vejam aqui, notam-se, mas aqui ele já quebrava naturalmente, né? E está permitindo que continue quebrando. Aqui que ele quebrava no meio da palavra, decretava, se tornou-se, ele não está mais permitindo essa quebra aqui. No caso, não dava para puxar a palavra inteira para a linha anterior, então ele puxou a palavra inteira para a linha seguinte junto com o C. Vamos ver se temos mais ocorrências aqui ao longo do arquivo. Apaixonou-se também quebrava no meio da palavra, veio parar aqui no meio da linha. Né? Devotou-se, aqui está quebrando. O que mais que nós temos aqui? Tornou-se também. Mais alguma opção? Aqui, mostrar-se. Aqui, encarregou-se, certo? Então aqui nós temos essas ocorrências. Mas digamos que eu não quero que hifenize nem aqui no hífen. Eu quero que essas palavras com o hífen C fiquem inteiras na mesma linha. Como é que eu faço para que isso aconteça? Eu vou precisar de um outro estilo de grep. Então eu venho aqui no estilo de parágrafo, editar o estilo, volto lá para a guia de grep styles e aqui eu vou editar essa expressão. Para que ele inclua esse hífen C na minha busca, a única coisa que eu vou mudar é tirar esse elemento aqui do look ahead. Então, essa aqui já é a minha expressão. Ela, na verdade, nem precisa desses parênteses aqui. Se eu deixar assim, ela já funciona. Só que o que acontece? Fica meio estranho, né? Esse mais logo depois de um hífen que pode ser interpretado como um menos. Então, eu acho legal deixar os parênteses só para a gente entender melhor o que está acontecendo. E aqui no break normal, vamos dar um OK para ver o que acontece. Ó, encarregou-se, lembram-se que estavam quebrando bem certinho aqui no hífen e o C estava na linha anterior? Então, agora não está mais quebrando. Vamos ver ao longo do texto inteiro o que acontece. Notam-se, apaixonou, né? Apaixonou-se ficava numa outra, né? Que tem decretava-se, tornou-se, apaixonou-se. Tinha algumas que estavam quebrando, como devotou-se, se eu não me engano, ó, não está mais quebrando. E agora, esse ajuste das palavras com hífen C já está funcionando corretamente no arquivo inteiro. Certo, pessoal? Então isso daqui é a solução para esse problema bem pontual. Eu gostaria de finalizar o vídeo com uma provocação para vocês. Aqui no grep, a gente tem essa expressão que funciona para essas palavras terminadas em C. Se além de colocar essas palavras terminadas em C, eu quisesse fazer regras para a hifenização de palavras terminadas com outros tipos de sufixos, como lhes, los, las, nos, nas, os, as e assim por diante, como é que eu faço para colocar isso aqui nesse grep? Será que tem um jeito de fazer isso?
Será que tem como eu colocar também uma regra para outras palavras aqui, como esse norte-americano? Por exemplo, aqui está efenizando no ameri e deixando o cano na outra linha. Né? Será que eu posso colocar uma regra para que ele efenize só aqui entre norte e americano, para que nem a palavra antes e nem a palavra depois efenize? Né? Tem como fazer isso no grep? Então essa é a minha pergunta, minha provocação para vocês. Se quiserem, a gente pode depois fazer um outro vídeo a respeito disso. E ficamos por aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima.